lendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que nos ouvem pela Rádio Bom Jesus e que nos assistem pela internet, prezadas senhoras do apostolado da oração. A liturgia desse segundo domingo do tempo da Quaresma nos convida a nós fazermos companhia a São Pedro, São Tiago e São João, que foram convidados por Jesus ao alto do Monte Tabor. E lá Jesus transfigurou-se, diante desses três apóstolos. E são esses mesmos três que vão estar muito próximos da paixão de nosso Senhor, vão estar muito próximos da cruz de nosso Senhor. E essa ligação é muito forte, muito íntima entre o Monte Tabor e o Monte Calvário. A primeira leitura de hoje, na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo nos lembra: meus irmãos, nós somos chamados por Deus para sermos santos. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos santos. E para nós trilharmos o caminho de santidade, subirmos o alto do Monte Tabor, que é sinônimo dessa busca da santidade, desse encontro com o Senhor, nós precisamos também estar decididos a fugirmos do mal. E é bastante interessante nessa carta, nessa epístola de hoje, em que o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de certa maneira já pressupõe que nós estamos trilhando um caminho de santidade. Porque ao falar da imundícia, da impureza, do pecado, ele coloca isso como algo distante e que não deve fazer parte da vida daqueles que conhecem o Senhor. E faz referência a algo distante aos pagãos que não conhecem a Jesus e que vivem afundados na impureza, na imoralidade, na sensualidade, na maldade, porque não conhecem o Senhor. Quando nós escolhemos o pecado, nós agimos como se não conhecêssemos nosso Senhor. Agimos como se não conhecêssemos a sua lei. Agimos como se não conhecêssemos os novíssimos, como nos ensina a Escritura. Quais são os novíssimos do homem? Morte, juízo, inferno e paraíso. Conhecemos, mas agimos muitas vezes como se não conhecêssemos. Conhecemos, mas agimos como se isso não incomodasse a nossa consciência, não ferisse o amor de Deus. E por isso o apóstolo faz referência como algo passado. E que se fez parte da nossa vida, nós precisamos, obviamente, passar por um caminho de conversão, nos arrependermos dos nossos pecados e deixar isso propriamente no passado. E trilharmos o caminho de virtude, trilharmos o caminho de santidade, confiados no Senhor, amparados pela sua graça, sustentados pela sua graça. Porque Deus nos chamou para a santidade e não para o pecado, para a impureza, para a condenação. Ontem, no Festival do Sorvete, teve lá um monte de crianças. Eu fui abordado por uma criança, falou assim: padre, se uma criança cometer um pecado mortal e morrer com o pecado, ela vai para onde? Uma criança ontem, que já fez a primeira comunhão, 7 anos, me abordou ontem, fez essa pergunta. Se uma criança cometeu o pecado, eu falei assim: a gente não deve nem cometer o pecado. Mas se a gente comete o pecado, a gente tem que se arrepender dele. Mas se ela não se arrepender, se ela morrer com o pecado. Se ela morrer com o pecado sem arrependimento, depois da nossa morte vem o quê? O purgatório, que é o espaço de purificação, ou o céu, ou o inferno. Quem morre na graça de Deus,
tem algumas faltas leves para se purificar, passa pelo purgatório e vai para o céu. Mas se morre, não é, em pecado mortal, ela vai para o inferno. Interessante, depois eu fiquei pensando uma pergunta, uma preocupação na sua consciência, mas é positivo isso? É para ficar com medo, assombrado, assustado? Não, Nossa Senhora mostrou isso aos pastorinhos. Mas uma criança que fez a primeira comunhão, que foi catequizada, foi ensinada a ela aos novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. E de fato isso deve fazer parte, eu diria, da nossa preocupação, das nossas interrogações. Porque a depender da nossa vida, vai ser o nosso destino. O término da nossa vida, dali vai depender o céu, o inferno e o purgatório temporário, mas o caminho do céu. Porque Deus não nos chamou para o pecado, nos chamou para a santidade. Nosso Senhor chamou 3 dos seus apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João, e os conduziu ao alto do Monte Tabor. E quando eles fixaram os olhos, e não conseguiram fixar os olhos muito tempo em Nosso Senhor, o rosto resplandecente como o sol, as vestes translúcidas, né, como a luz, como a neve, como o Evangelho nos diz. E num profundo respeito, em êxtase, eles se curvaram os seus olhos e não conseguiram, né, fixar no brilho do rosto de Nosso Senhor. Uma nuvem os cobriu e os envolveu. Em diversos momentos da Escritura, nós vemos um momento em que Deus nos fala encoberto por essa nuvem. Foi numa nuvem que Deus falou ao profeta Elias. Uma nuvem que cobriu o alto do Monte Sinai, quando Deus conversou, falou com Moisés e deu a ele as tábuas da lei. Essa nuvem que hoje cobriu e cobre o alto do Monte Tabor. Quando da construção do templo de Deus, uma nuvem cobriu e envolveu o templo, Deus tomando posse daquele lugar como o seu lugar, a sua casa, onde ele deveria ser cultuado. E o povo entendeu que Deus havia tomado posse daquele lugar naquele momento, envolvido, coberto na nuvem. E nos ensina o recolhimento, a oração, o poder de Deus, a nuvem que faz sombra e caminhamos protegidos pela sombra do Senhor, caminhamos protegidos pelo olhar do Senhor. E nesse momento, nesse local de silêncio, de recolhimento, onde nada mais eles podiam ver, somente olhando para nosso Senhor que brilhava diante deles. E mesmo assim não conseguiram fixar constantemente os olhos. Ao lado de Jesus, 2 grandes personagens: Moisés, o homem da lei; Elias, um grande profeta que pregava ao povo o cumprimento da lei. São Lucas completa essa passagem de São Mateus, e ele que faz menção disso, que Elias e Moisés conversavam com Jesus sobre os acontecimentos futuros mais próximos. De Jesus seria a paixão e a morte de nosso Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém, a sua negação, era a conversa de Jesus com Moisés e Elias. E do meio daquela nuvem, uma voz misteriosa, né, que disse sobre eles: este é o meu filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu agrado, toda a minha complacência. Escutai-o. E o Senhor nos fala, prezados irmãos e irmãs, por meio da igreja. E o Senhor vem também nos ensinar, vem nos falar que nós precisamos com Ele passarmos pelo deserto na tentação, precisamos com Ele passarmos também pelo Monte do Calvário, para que nós possamos chegar a esse momento de glorificação,
e podermos definitivamente contemplarmos o Senhor no céu. Por ora, o rosto do Senhor está encoberto. Nós o seguimos e o contemplamos pela nossa fé. Nós não somos dignos nem capazes de, nesse momento, contemplarmos o rosto do Senhor. E por isso os apóstolos se prostraram respeitosamente. Mas na glória do céu, depois de nós passarmos pelo deserto da tentação, depois de nós passarmos pelo Monte Calvário, arrependidos, purificados dos nossos pecados, poderemos sim, na luz da glória, contemplarmos o Senhor por toda a eternidade. E o caminho é o caminho da oração, é o caminho dessa busca incessante do Senhor, é o caminho da fuga do pecado, é o caminho da mortificação. Mas para nós servirmos a nosso Senhor e o seguirmos, seremos tentados, nem sempre compreendidos. Porque se o demônio não pode atacar nosso Senhor, a tentação que nós vimos no último domingo foi meramente externa para nos ensinar, mas em momento algum Jesus ficou balançado pela tentação, como nós muitas vezes, infelizmente, ficamos balançados. Ficamos muitas vezes nessa indecisão de fazer ou não, de consentir ou não. Mas Jesus não foi balançado de modo algum pela tentação. Mas para nós servirmos e seguirmos a nosso Senhor, passaremos pelas provações. O demônio não pode destruir nosso Senhor, quer destruir a sua obra. Desmoralizar aqueles que buscam o Senhor incessantemente. Por que que tem tanta gente preocupada e incomodada? Porque mais de 1 milhão de pessoas estão levantando pela madrugada para rezar o rosário com o Frei Gilson. Alguém está obrigado a levantar às 4 da manhã para rezar? É um convite. É um convite para ter esse encontro com o Senhor. E a oração naturalmente vai nos conduzindo a Deus. E a preocupação é por quê? Porque a oração vai nos levar à conversão. A oração vai nos levar à mudança de vida. A oração vai nos levar ao aumento da nossa fé. A oração vai nos levar a perceber a maldade, o horror do pecado, a maldade do mundo. E vai nos fortalecer nessa busca incessante do bem, da verdade, da justiça e da caridade. Alguém se incomodou que milhares de pessoas passaram madrugadas e madrugadas enfornadas na impureza? Do carnaval, madrugada, dia, noite, nas avenidas aí da vida. Madrugada dentro, no meio da impureza, da imoralidade, infidelidade, promiscuidade das mais horríveis. Por que ninguém se incomodou com isso? Porque não tinha ninguém preocupado, não é, com isso, porque milhares de pessoas estão envolvidas nisso. E preocupadas com quem reza, com quem busca o Senhor, com quem anuncia o Evangelho, com quem prega a verdade, prega o Santo Evangelho. Isso é novidade para nós? Não, claro que não. Aquele que quer servir a Deus, prepare a sua alma para a tentação, nos diz a Sagrada Escritura, inspirada pelo Espírito Santo. Isso não nos assombra, não nos assusta, mas é o caminho da santificação. Quando Jesus estava, a fama de Jesus crescendo no meio daquele povo, e muitos homens da lei, doutores da lei, autoridades do templo, preocupados porque Jesus estava arrastando as multidões. Uma voz se levantou lá, entre os doutores da lei, e disse: vamos com calma, porque se essa obra é de Deus, ela vai continuar. Se ela não é de Deus, desculpe, se essa obra não é de Deus,
Se esse homem não é de Deus, como fizeram referência a Jesus, é só questão de tempo. Mas se é de Deus, nós podemos estar combatendo contra o próprio Deus. Porque as coisas que não são de Deus não têm fundamento. E é só questão de tempo e acabam. Mas se é de Deus, e se os frutos podemos ver, podemos estar combatendo o próprio Deus. Vivamos, prezados irmãos e irmãs, o nosso tempo quaresmal na busca do Senhor, na oração, na mortificação, na fuga do pecado, porque Deus não nos chamou para a imundícia do pecado, mas nos chamou para a santidade. E eu termino com a oração da coleta da Santa Missa de hoje, porque por maior que seja o nosso desejo de santidade, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, e precisamos bater no peito e pedir ao Senhor o perdão, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. E a oração da coleta assim diz: ó Deus, que nos vedes destituídos de toda força. Queremos tudo isso, todo bem, né? Mas nos veres destituídos de toda força, guardai-nos interior e exteriormente, a fim de que o nosso corpo seja preservado de todas as adversidades e a nossa alma purificada de todos os maus pensamentos. E um versículo do Salmo que diz assim: as ânsias do meu coração se multiplicaram. Ó Senhor, tirai-me de minhas angústias. Vede a minha miséria e o meu sofrimento, e perdoai todos os meus pecados. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia permanece para sempre. Quem cantará as maravilhas do Senhor? Quem fará ouvir todos os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a sua lei e procedem com justiça em todo o tempo. Lembrai-vos de nós, Senhor, segundo a vossa benevolência para com o vosso povo. Visitai-nos com a vossa salvação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.